Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos conta a parábola do rei, pastor e juiz. E é claro, Jesus está falando dele mesmo. Trata-se de um dos artigos de fé que todos nós deveríamos, no nosso exame de consciência, nos perguntar: mas eu realmente sei pelo menos o básico da fé? Porque sim, existe uma ignorância culposa, ok? Existe um certo grau de ignorância que não dá para você se justificar e dizer: ah, eu não sabia. Aí você não sabia, mas era obrigado a saber. Não sabia, mas tinha que ter procurado saber. E quais são esses artigos básicos da fé que a gente tem que saber? Veja, primeiro, todos nós somos obrigados a saber que Deus existe. Somos obrigados a saber que Deus é trino. Somos obrigados a saber que o Filho se fez homem. Morreu na cruz para nos salvar. Somos obrigados a saber, e este é o ensinamento do Evangelho de hoje, que Ele irá voltar para julgar, dando a recompensa aos bons e o castigo aos maus para sempre. Ou seja, que nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso bondoso, misericordioso e justo juiz. Essa é uma realidade central da nossa fé. Existem também outros artigos que nós precisamos crer. Precisamos crer que Ele colocou nesse mundo a Igreja, os seus sacramentos, o que é o básico de cada sacramento e assim por diante. Veja, todas essas coisas nós temos que conhecer e crer. Se você não tem noção desses artigos básicos, você precisa ir atrás. Você também, que é pai ou mãe, você precisa ensinar isso aos seus filhos. Aquilo que é a estrutura fundamental da nossa fé. E este artigo que o Evangelho de hoje contempla está sendo cada vez mais desacreditado. Por quê? Porque existe uma ideologia que está contaminando as mentes católicas. Ou seja, os católicos vão, por essa ideologia, deixando de ser católicos, vão perdendo a fé. E a ideologia é a seguinte: é que Deus é amor. E se Deus é amor, é evidente que não pode existir o julgamento dos maus, a condenação dos maus no inferno para sempre. Meus queridos, Jesus aqui se apresenta como o justo e misericordioso juiz. E Ele, no Santo Evangelho, diz: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. É essa a realidade na qual nós cremos. Então, veja, se você não consegue, se você não tem teologia suficiente para entender isso, você não precisa ter teologia, você precisa crer. E crer no seguinte: Deus é amor infinito e perfeito. Ponto. E que ninguém vai para o inferno por culpa de Deus. Se a pessoa vai para o inferno, é por culpa própria. Mas as pessoas vão para o inferno. E não é culpa de Deus. E nosso Senhor, justo e misericordiosíssimo juiz, virá julgar. E sim, muitíssimos e muitíssimos seres humanos serão condenados ao inferno, porque Ele mesmo disse: esforçai-vos para passar pela porta estreita. Porque amplo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Muitos tentarão entrar pela porta do céu e não conseguirão. Muitos
E é isto que a Igreja sempre ensinou e é isso que a Igreja sempre viveu. Se nós não cremos que existe uma multidão, por culpa própria, se precipitando no inferno, por que os missionários? Por que é que a gente faz de tudo para levar a fé para as pessoas, para que elas, enxergando a verdade, se arrependam? E se arrependendo, se convertam. E se convertendo, se salvem. Simples assim. Essa é a nossa fé, é nisso que nós cremos e é isso que Jesus está nos ensinando. Se Jesus ensinou uma parábola em que Ele aparece como juiz, e se Ele, amor encarnado, amor infinito que se fez homem, está falando: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. É porque essa mensagem é muito amorosa. Essa mensagem não foi inventada por um teólogo atrasado, aspas, vamos usar o xingamento popular, né? Medieval, obscurantista. Essa parábola não foi escrita por um inquisidor intolerante da Igreja Católica. Essa parábola foi dita pelo amor que se fez carne, escrita por inspiração do Espírito Santo, está nos Santos Evangelhos. É um texto canônico e uma verdade que a Igreja prega há 2000 anos. E se você não está crendo esta verdade de 2000 anos, é porque você é fundador de uma religião. Você está inventando uma religião sua. E esta ignorância proposital e soberba não é excusável. Existem ignorâncias que são culposas. Vamos estudar a nossa fé, uma vez conhecendo, não ficamos só no mínimo, vamos aprofundar, mas pelo menos o mínimo nós precisamos saber. Uma vez conhecendo, crer e crer profundamente. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.